Se os irmãos desejarem anotar o tema dessa noitinha, o tema é: hajamos sabiamente no mundo insensato. E esse discurso está aos cuidados do nosso irmão Bruno Amaro, que fará esse discurso para nós essa noitinha. Que todos nós possamos tirar bastante proveito. Para isso, convidamos nosso irmão Bruno para proferir essa matéria para nós. Irmão Bruno, por favor. Para falarmos a respeito desse tema, hajamos sabiamente no mundo insensato, primeiramente nós temos que saber o que significa o termo insensato e sabermos por que esse discurso aplica esse adjetivo ao mundo. Bem, a palavra insensato é o oposto a agir com bom senso. O que seria ter bom senso? Bom senso é definido como juízo, entendimento, sabedoria prática, critério. A pessoa que ela tem bom senso, ela tem a capacidade de julgar e decidir com inteligência. Então, essa pessoa faz boas escolhas. Agora, a pessoa que ela é insensata é o contrário. Ela não age de forma justa, ela não age de forma racional. Até mesmo um dicionário define essa palavra como louco, insano. Então, será que é apropriado nós utilizarmos esse termo insensato ao mundo em que vivemos? Bem, irmãos, há uma grande diferença entre o que o mundo ele prega ser e o que o mundo realmente é. Apesar de ter grande conhecimento, progresso material, tecnologia avançada, estarem supostamente esclarecidos, o mundo age de modo insensato de muitas maneiras. Vamos mencionar algumas dessas maneiras. Por exemplo, fala-se constantemente de paz no mundo inteiro. Pessoas fazem passeatas a respeito desse tema. Todo mundo quer paz. Mesmo assim, eles continuam a manter armamentos perigosos como armas nucleares. Inclusive, algumas delas estão posicionadas e prontas para serem lançadas a qualquer momento. Mesmo com todo o conhecimento na área da saúde, as doenças sexualmente transmissíveis têm aumentado e a gravidez de adolescentes tem números alarmantes hoje. E se falarmos nos valores, irmãos, nós sabemos que os valores eles têm sido distorcidos. O que era bom tem sido agora considerado para muitos como mal e o que era mal agora tem sido considerado para muitos como bom. O conceito liberal a respeito do sexo tem feito com que caísse os valores morais e destruísse milhares de famílias ao redor do mundo. Muitos crescem sem um pai ou sem uma mãe por causa desse conceito liberal a respeito do sexo. E as igrejas, irmãos, na qual as pessoas depositam as últimas esperanças que lhes restam? Bem, essas têm apoiado campos opostos na guerra, clérigos são acusados de genocídio, sacerdotes abusam sexualmente de menores e as igrejas encobrem os fatos. E a lista, irmão, segue bem grande. Poderíamos falar a respeito do abuso das drogas, poderíamos falar a respeito do desmatamento. A lista segue bem grande. Então, como nós vimos, não é nenhum exagero aplicar o termo insensato, que, como vimos no início, significa agir contrário ao bom senso, até mesmo ser louco, insano, ao mundo em que vivemos. Mas então, como nós, mesmo nesse ambiente insensato, podemos agir de forma sábia? Bem, irmãos, para agirmos de forma sábia, nós temos que primeiramente recorrer à fonte da verdadeira sabedoria. Muitos hoje, quando querem procurar sabedoria, procurar conhecimento, eles buscam em pessoas que são consideradas como pessoas ilustres, talvez filósofos, pensadores, e elas buscam através dos livros, das palavras, dessas pessoas conhecimento. E nós, será que é nessas pessoas, que nós vamos buscar o conhecimento? Por favor, irmãos, abram suas Bíblias ou dispositivos eletrônicos em Provérbios capítulo 2, o versículo 6, por favor. Provérbios capítulo 2, versículo 6, diz assim:
pois é Jeová quem dá sabedoria. Da sua boca procedem conhecimento e discernimento. Olha só, irmãos, o texto é bem claro, né? A nossa fonte de sabedoria é Jeová. Jeová nos dá o conhecimento, nos dá o discernimento. É interessante o que essa palavra discernimento significa, né? Discernimento é a faculdade de julgar as coisas claras e sensatamente. Também significa critério, juízo. Então, esse discernimento divino, ele vai nos fazer ter o conhecimento sobre as coisas e fazer nós tomarmos a melhor decisão com respeito ao conhecimento que nós temos, que também ele nos dá. Se os irmãos passarem o olho aí rapidamente no versículo 4, aí nos mostra se é fácil obter esse conhecimento. Aí fala que se nós quisermos ter esse conhecimento, temos que buscar isso como se fosse a tesouros, como se nós estivéssemos buscando tesouros escondidos. É fácil achar um tesouro escondido? Não, não é fácil, né? Então, isso exige um esforço da nossa parte, ter essa sabedoria da parte de Jeová. Quando nós buscamos a sabedoria que vem de Jeová, nós conseguimos fazer o que está em Isaías 30, 21, irmãos. Vejam comigo, por favor, também esse texto. Isaías, capítulo 30, e o versículo 21. Aqui diz: E caso vocês se desviem para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: Este é o caminho, andem nele. Bem interessante essas palavras desse texto, irmãos. Geralmente, quando nós buscamos o conhecimento de Jeová pela Bíblia, nós falamos que a Bíblia se torna o nosso guia. Isso é uma forma correta de dizer, a Bíblia é o nosso guia. Mas o guia, geralmente, ele leva as pessoas na frente, né? Ele vai na frente das pessoas mostrando aonde que elas devem percorrer aquele caminho. Aqui fala que nós ouvimos uma palavra atrás de nós. Escutamos uma palavra atrás de nós. O que essas palavras significam, irmãos? Bem, aqui, Jeová é retratado como andando atrás de seu povo, dando orientações sobre que caminho seguir. Alguns peritos, eles comentam que essa expressão, ela pode ter sido baseada na forma como que os pastores lidam com as ovelhas. Quando os pastores estão com as ovelhas, eles não vão na frente das ovelhas, eles ficam atrás das ovelhas, e quando alguma se desvia para a esquerda ou para a direita, ele vai lá e toca ela de novo para o rebanho. Então, quando nós ouvimos as palavras que são ditas por Jeová na Bíblia, nós estamos escutando essas palavras que, na linha do tempo, foram ditas atrás de nós, há milhares de anos atrás. Então, nós escutamos essas palavras e nós conseguimos, assim, tomar boas decisões, de agir de uma forma correta, de uma forma com bom senso, não de forma insensata como o mundo. Para nos ajudar a entender esse texto, tem até uma imagem que eu vou pedir para os irmãos pôr na tela, que ilustra bem o que significam essas palavras. Muito bem. Aqui nós vemos nessa imagem, né? À esquerda nós vemos ali o quê? Teoricamente algo comum para o mundo, né? A pessoa está ali, talvez em uma balada, talvez em um bar, algo similar. Talvez depois do serviço ela passou naquele lugar e ela está tomando ali uma bebida alcoólica. À primeira vista, nada demais. Pois bem, essa mesma pessoa está agora, né, do lado direito, buscando o conhecimento de Jeová na Bíblia. E é agora que ela começa a agir de forma sábia. Por quê? Ela começa a ver, né, como nós vemos no texto de Isaías, palavras que foram escritas há milhares de anos atrás, mas que é como se tivessem escritas hoje, são úteis como se tivessem sido escritas hoje. Ela vê talvez ali em Provérbios 22, 3, onde diz que nós devemos ser prudentes ou cuidadosos. Será que esse lugar, né, a primeira imagem, é um lugar que uma pessoa cuidadosa estaria? Nós vimos ali que esse lugar acontece muitos assassinatos, brigas, né, e até mesmo pessoas inocentes são envolvidas. Até mesmo por ela ser mulher, corre o risco de sofrer ainda mais abuso sexual. Então, talvez ela não estaria sendo prudente por estar naquele lugar. Talvez ela lê também conselhos como 1 Coríntios 6,18, onde fala que nós devemos fugir da imoralidade. Então, será que naquele ambiente, ainda mais tomando bebida alcoólica, ela estaria fugindo da imoralidade ou mais propensa a fazer uma coisa que ela se arrependeria muito no dia seguinte e traria talvez consequências para o resto da vida dela? Então, pelo estudo das Escrituras,
talvez ela chegue à conclusão, olha, talvez esse lugar não é bom para mim. E ela começa a agir de forma contrária ao que o mundo age, né? Que o mundo acha normal as pessoas fazerem aquilo. Nesse caso, ela está agindo de forma sábia. Obrigado pela imagem, irmão. Então nós vimos, irmãos, que andar segundo as normas de Jeová, notem, irmãos, sempre vai resultar no maior benefício possível para aqueles que o seguem. Nós temos que buscar a sabedoria divina, que é uma dádiva de Jeová, e resguardá-la, conforme diz Provérbios 3:21. Vamos ver também, irmãos, Provérbios 3:21, por favor. Provérbios 3:21. Aqui diz: meu filho, não perca essas coisas de vista, resguarde a sabedoria prática e o raciocínio. Então aqui fala que nós devemos resguardar a sabedoria prática e o raciocínio. Nós só podemos guardar algo quando nós já temos ele, não podemos guardar algo que não temos. Então nós primeiro temos que ir lá buscar a sabedoria, e aqui fala resguardar ou guardar com maior cuidado, mostrando a importância da sabedoria prática nesses dias em que estamos, né? Mas o que seria essa sabedoria prática? Nós já vemos em Provérbios 2:6 que Jeová nos dá o conhecimento e o discernimento. Agora vemos aqui a sabedoria prática. Como que nós podemos entender esse texto? Podemos fazer uma ilustração, irmãos. Suponhamos que os irmãos estão em um campo aberto, estão fazendo uma caminhada. De repente, começa a escurecer. Você começa a ver nuvens. O que vai acontecer ali? O que na hora você vai deduzir? Está vindo uma chuva, né? Pelo conhecimento que você tem do que você está vendo, você sabe que vai vir uma chuva logo logo. Muito bem, você continua caminhando. Só que aquelas nuvens que você viu começou a ficar muito escuras. Aí você viu aquele vento, começou a ficar muito forte, começou a aparecer relâmpagos no céu. Aí o que você deduz? Olha, essa situação vai ficar perigosa, porque pode estar vindo uma tempestade. Então aí você usou o discernimento. Com base no conhecimento que você tem, você discerniu que aquela é uma situação perigosa. Aí o que você faz? Você continua andando e procura um abrigo seguro. Você vai lá e entra naquele abrigo seguro. Aí você teve a sabedoria prática. Você usou o conhecimento e o discernimento de uma forma que beneficiou você. Está vendo a importância da sabedoria prática nesses dias, irmãos? Por isso o texto nos diz que devemos resguardar essa sabedoria, que nós encontramos na palavra de Jeová. Então, irmãos, até aqui, nós vimos que buscar a Jeová como nosso guia e nossa fonte de sabedoria é o primeiro passo para agirmos sabiamente. O segundo é agir segundo os conselhos da palavra de Deus. Então, para aceitarmos essa sabedoria de Jeová, nós precisamos compreender o que lemos e colocar em prática. Por exemplo, irmãos, vejam Tiago, capítulo 1, versículo 27, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Aqui diz: a forma de adoração que é pura e imaculada do ponto de vista de nosso Deus e Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e manter-se sem mancha do mundo. Então aqui nos mostra que se nós queremos que Jeová aceite a nossa adoração, devemos nos preocupar com os mais necessitados ou mais atribulados, né? Aqui fala dos órfãos, das viúvas, devemos nos preocupar com essas pessoas. Mas aqui para o nosso discurso, vamos pegar esse finalzinho. Também, se nós queremos que a nossa forma de adoração seja aceita por Jeová, devemos nos manter-se sem mancha do mundo. O que significa isso, irmãos? Talvez possa surgir uma pergunta: como que eu vou me manter sem mancha do mundo se eu vivo nele? É uma pergunta válida. Também podemos fazer uma ilustração para entendermos isso. Os irmãos já notaram o que acontece quando um pingo de óleo cai em um copo de água? Já notaram o que acontece? O óleo não mistura com a água. Os irmãos podem pegar esse recipiente, chacoalhar, vão ter a falsa sensação de que o óleo se misturou com a água, mas não.
Quando a água se assentar, o óleo vai ficar por cima. O óleo não se mistura com a água. É a mesma coisa, irmãos. Nós estamos no meio do mundo. Nós trabalhamos com as pessoas, estudamos com elas, pregamos para elas. Mas nós não deixamos que o proceder dessas pessoas, que é um proceder imundo, escuro, conforme o texto nos diz, né? Uma mancha, como se fosse uma mancha, não deixamos com que isso nos afete. O que contém essa mancha, né, ao qual se refere o texto? São todos os procederes ruins que existem, como, por exemplo, o ódio, a ganância, a conduta vergonhosa, piadas obscenas. Sim, irmãos, né? Isso tem sido muito destacado na mídia e muitas pessoas estão tendo agora, né, essas piadas obscenas como algo normal, como uma forma de entretenimento. Uma pessoa, ela sobe num determinado lugar, começa a falar várias coisas, várias palavras de muito baixo calão e diverte milhares de pessoas que estão assistindo. Devemos tomar cuidado com isso, irmãos, se quisermos agir de forma sábia, porque em Efésios 5, do 3 ao 5, diz que essas coisas nem mesmo deveriam ser mencionadas entre nós, como é próprio de um povo santo. Então vamos agir sabiamente por agir contrário ao que as pessoas fazem no mundo. Também, irmãos, nós vamos estar longe dessa mancha do mundo por permanecermos neutros em todos os assuntos do mundo. Pois bem, esse ano é mais um ano que vai ter eleições no nosso país, né? E a impressão que eu tenho é que cada eleição que passa, a pressão para você manifestar uma opinião é muito forte. Elas querem que você manifeste uma opinião sobre se você gosta ou não de determinado candidato. Bem, irmãos, como que nós vamos permanecer neutros nesse ambiente? Nós vamos seguir o que João 17,14 diz, porque Jesus diz ali para não fazermos parte do mundo, assim como ele não fez parte do mundo. Nós já temos um rei, irmãos, que é Jesus Cristo. Então, nós não manifestamos a nossa opinião a respeito de candidatos, de debates que vão acontecer, nós não fazemos isso, né? Uma simples opinião nossa poderia ser considerada pelas pessoas como uma aprovação ou desaprovação da nossa parte de determinados candidatos. Não é isso que nós queremos mostrar para as pessoas, né? Nós também somos neutros em guerras, movimentos, protestos, né? Coisas que estão acontecendo muito em nosso país, nos países vizinhos. Nós somos neutros em todos os conflitos do mundo. Nós sabemos que existe uma solução, e essa solução não está com os governantes humanos, irmãos, então nós somos neutros. Muitos desses conflitos são marcados pelo nacionalismo, pelo ódio, a ganância. Então, não devemos dar margem para essas coisas. Pelo contrário, nós devemos fazer uma coisa que muitos não fazem hoje, que é o quê? Vejam comigo, irmãos, Romanos 12, 18. Romanos, capítulo 12, e o versículo 18. Diz assim: se possível, no que depender de vocês, sejam pacíficos com todos. Isso é o conselho que nós temos. Mas será que é fácil ser pacífico neste mundo, irmãos? Não é fácil, sabemos que não é. As pessoas, elas andam cada vez mais estressadas. Parece que elas estão sempre a um ponto de explodir. Às vezes, uma palavra mal falada é o suficiente para começar uma altercação entre as pessoas, né? Então, como que nós vamos ser pacíficos, mesmo neste ambiente, irmãos? Pelo menos por duas razões. Primeiro, é porque nós sabemos lidar com as situações do dia a dia. Nós enfrentamos as situações do dia a dia como todo mundo. Emprego, alimentação, né? Nós enfrentamos essas dificuldades como todo mundo. Mas nós sabemos lidar com essas coisas porque, conforme Jesus nos disse em Mateus 6,33, se nós buscarmos primeiro o reino, sabemos que Jeová vai cuidar das nossas necessidades. Então já somos diferentes por esse primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto que nós somos diferentes? Nós seguimos o conselho de Hebreus 13,5, que nos diz que o nosso modo de viver deve estar livre do amor ao dinheiro e que devemos estar contentes com as coisas atuais.
Então, ao contrário de muitos que nunca está contente com o que tem, às vezes tendo muito em sentido material, sempre estão buscando cada vez mais, nós não somos assim. Nós nos contentamos com o suficiente para o nosso dia a dia. Então, nós conseguimos, pelo menos por 2 motivos, ser diferentes das pessoas do mundo. Assim, é mais fácil fazer o que o texto nos diz, né? Ser pacíficos com todos, manter paz entre as pessoas, né? Ser pacífico significa que nós vamos buscar a paz. Dificilmente eles vão buscar, mas nós vamos buscar a paz com todos. É isso que nós devemos nos empenhar em fazer, irmãos. Quando nós fazemos isso, notamos que dificilmente algo tira a nossa alegria. Nós vamos assim praticar a devoção piedosa com o maior contentamento, sabendo que Jeová sempre estará pronto para nos ajudar. Também, irmãos, agir segundo os conselhos da Bíblia é o proceder sábio, porque ela nos livra de problemas e armadilhas deste mundo. O que é uma armadilha hoje comum para as pessoas no mundo? É confiar nos homens. Tem um exemplo que nós podemos mencionar aqui de pessoas que confiaram nos homens, né? Bom, durante o terrível conflito nos Balcãs, que foi o quê? Quando o leste europeu, ali como a Bulgária, a Grécia, Montenegro, eles se uniram contra a Turquia. Isso foi na década de 90. Pois bem, o Conselho de Segurança da ONU declarou que a cidade bósnia de Srebrenica era uma área segura. Estava tendo conflito entre vários países e a ONU declarou que aquela cidade era segura. O que aconteceu? Milhares de muçulmanos se refugiaram lá, porque era uma declaração segura, era a ONU que estava falando que aquele lugar era seguro. Pois bem, no final, aquela promessa de segurança não significou absolutamente nada. Em julho de 95, forças de ataque simplesmente ignoraram as forças da ONU e devastaram aquela cidade. Mais de 6.000 muçulmanos desapareceram e pelo menos 1.200 civis muçulmanos foram assassinados. Agora imagine para as pessoas que confiou nas promessas de homens. Isso é uma armadilha muito comum. Pois bem, irmãos, isso é apenas um exemplo de pessoas que confiaram nos homens. Hoje as pessoas se sentem trapaceadas pelas inúmeras propagandas falsas feitas pela mídia. Sem falar nas promessas de políticos, né, que nós temos que ouvir de tempos em tempos. Assim, nós agimos sabiamente por confiar naquele que desde os tempos primitivos cumpriu sua promessa e que certamente cumprirá o que prometeu aos seus servos fiéis. Então, irmãos, nós vamos agir sabiamente neste mundo apenas se seguirmos os conselhos da Bíblia, termos a Jeová como nossa fonte de sabedoria e colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. E agora, irmãos, é urgente agir com sabedoria. Por quê? Vejam comigo, irmãos, 1 Coríntios 7, 29. Primeira Coríntios 7, 29. Só a parte A, irmãos. Diz assim: além disso, digo o seguinte, irmãos, o tempo que resta é reduzido. O que significa essas palavras, irmãos? Nós sabemos que pelo estudo das Escrituras, o fim deste mundo tolo e insensato está muito próximo. Nós sabemos aonde nós nos encontramos na corrente do tempo. A pergunta que nós devemos nos fazer é: será que Jeová nos encontrará agindo sabiamente com a perspectiva de sobreviver para o seu novo sistema? Para que a resposta a essa pergunta seja sim, nós temos que estar tomando posição ao lado de Jeová hoje, apoiando a sua soberania hoje e mantendo os interesses do reino de Jeová em primeiro lugar nas nossas vidas. Como que nós podemos fazer isso? Bom, se você é jovem, irmão, procure desenvolver habilidades que vão ajudar a sustentá-lo no serviço sagrado. Hoje a opinião do mundo é que para que os jovens tenham sucesso na vida, ou progridam, é que eles façam ali uma faculdade, uma universidade, e só assim eles vão ter o sucesso que eles merecem na vida. Mas isso é o pensamento do mundo. Em vez de cursar ou estudar com objetivo único, né, de frequentar uma universidade, uma faculdade, os pais e os filhos podem analisar a possibilidade de escolher cursos profissionalizantes que seriam úteis na busca de uma carreira teocrática. Por fazerem isso, tanto os pais como os jovens mostram que colocam a Jeová em primeiro lugar em suas vidas.
Um outro conselho que nós temos, irmãos, é para nós limitarmos o trabalho secular e a recreação. Não significa que temos que parar de trabalhar ou de nos recrear. Não é isso, né, irmãos? Nós precisamos fazer essas duas coisas, né? E Jeová fica feliz de fazermos essas duas coisas. Porém, não podemos deixar com que esses atrapalhem a nossa rotina espiritual. Será que eu estou trabalhando tanto que eu estou perdendo as reuniões congregacionais? Ou não consigo sair ao serviço de pregação no fim de semana? Ou será que eu estou me recreando tanto que não tenho força para no outro dia sair também na pregação? Devemos pensar nisso, irmãos. A primeira coisa que nós devemos colocar nas nossas vidas é o reino de Jeová. Então, se nós quisermos agir sabiamente, vamos fazer isso. Outra coisa também que nós podemos fazer é ver as experiências, né, que tem no site de pessoas que simplificaram a vida a fim de dar mais para Jeová, a fim de buscar um serviço de tempo integral. Tem muitos serviços de tempo integral. E nós vemos que ali as experiências são animadoras e nós poderíamos pensar se nós podemos também fazer isso. Também, irmãos, nós temos que nos manter separados do mundo de todas as suas atividades. Esportes violentos, entretenimentos imorais, abuso do álcool. Separados até mesmo dos seus sentimentos, né? Tiago 3, 13 ao 15, diz que nós devemos evitar sentimentos como arrogância, ódio, ciúme, briga, mentira, coisas que são bem comuns no mundo hoje. Não queremos ter esses sentimentos ou nem mesmo algo que chega perto disso. Enfim, irmãos, tenhamos certeza de uma coisa: por temer a Jeová e adquirir sabedoria, nós vamos evitar ser destruídos com este mundo tolo e insensato. E teremos a perspectiva de viver em um mundo em que haverá apenas uma sabedoria, a sabedoria que nós nos esforçamos em seguir hoje, a sabedoria de Jeová. Certamente somos muito gratos a Jeová, né, por prover esse alimento tão sólido para nós, principalmente nesses últimos dias, né. Agradecemos também ao nosso irmão Bruno, né, por proferir essa matéria para nós. E agora, irmãos, nós gostaríamos de lembrar a todos os presentes aqui que nós temos as nossas reuniões às segunda-feiras, sextas-feiras, com esses finais de semana também com discursos semelhantes a esses, né? Por isso todos estão convidadas. Para dar sequência à reunião, nós convidamos agora o nosso irmão Braz de Paula, que dará início com o estudo da Bíblia, com auxílio da revista A Sentinela. O irmão Braz, teremos a nossa atenção. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo de A Sentinela. Um prazer estarmos juntos para mais essa ocasião. Como de costume, iremos iniciar essa reunião entoando um cântico de louvor a Jeová. Assim, convidamos os presentes, aqueles que puderem ficarem em pé, para juntos entoarmos o cântico de número 119, baseado em Hebreus capítulo 10, versículos 38 e 39. Temos que ter fé. Vamos cantar todos juntos.
Hoje, o nosso estudo de A Sentinela está baseado na Sentinela de dezembro de 2023, o estudo número 50. O tema do nosso estudo é: a fé e as obras nos tornam justos. O texto temático é Romanos, capítulo 4, versículo 12. Andem nas pisadas da fé, que nosso pai Abraão tinha. Como que o estudo dessa semana vai nos ajudar? Todos nós queremos ser aprovados por Jeová, né? Todos nós queremos ser aprovados por Deus, ser justos aos olhos de Deus, né? Mas como conseguir isso? O que é preciso para nós sermos justos? Será que é possível, como humanos imperfeitos, ser encarados como pessoas justas por Deus? O estudo de hoje vai nos mostrar isso. O estudo de hoje vai nos ajudar a entender esse aspecto, considerando duas cartas, as palavras de Paulo e as palavras de Tiago. Nessas duas cartas nós vamos entender pontos importantes, como por exemplo, nós vamos ver o que Paulo quis dizer quando escreveu: o homem é declarado justo pela fé, sem depender de obras exigidas pela lei. Ou, de acordo com as palavras de Tiago, qual é a relação entre fé e obras? E como podemos mostrar que temos tanto fé como temos obras, e assim ser aprovados por Deus? Então esses serão alguns pontos que serão considerados no estudo de hoje. Todos estão convidados a participar com seus comentários, fiquem à vontade para nos transmitir suas pesquisas que fizeram durante sua preparação, né? Temos certeza que seremos encorajados por elas também. Todos estão convidados a participar, incluindo os nossos irmãos que estão conectados conosco via Zoom. Quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos hoje é o nosso irmão Danilo. Vamos então ouvir a leitura do parágrafo 1? Muitas pessoas já ouviram falar sobre Abraão, mas sabem pouca coisa sobre ele. Só que você, com certeza, sabe bastante sobre esse personagem da Bíblia. Por exemplo, você deve lembrar que Abraão foi chamado de pai de todos os que têm fé. Talvez você se pergunte: será que eu posso ter uma fé tão forte como a de Abraão? Sim, isso é possível. Ao pensarmos em Abraão, que pergunta talvez nos façamos? Laurinha? Será que eu posso ter uma fé tão forte como a de Abraão? Isso mesmo. Obrigado, Laurinha. Obrigado pelo seu comentário. Essa é a pergunta que nós podemos nos fazer, né? Será que eu posso ter uma fé tão forte como a de Abraão? E o estudo de hoje então vai mostrar que sim, nós podemos. Mas o que é necessário? Nós vamos ver nesse estudo. Vamos ao parágrafo 2? Para ter uma fé como a de Abraão, precisamos estudar o exemplo que ele nos deixou. Depois de receber uma ordem de Deus, Abraão se mudou para um lugar bem distante e por muitos anos viveu em tendas. Ele até estava disposto a sacrificar o seu amado filho Isaque. Tudo isso mostrou que Abraão tinha uma forte fé em Jeová. A fé de Abraão e as suas obras fizeram com que Deus o aprovasse e fosse seu amigo. Jeová quer que todos sejam amigo dele, e isso inclui você. Foi por isso que ele inspirou Paulo e Tiago a escreverem sobre o exemplo de Abraão. Neste estudo, vamos aprender algo muito importante sobre Abraão em Romanos capítulo 4 e Tiago capítulo 2. Antes da pergunta do parágrafo 2, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 2, versículos 22 e 23. Carta de Tiago 2, 22 e 23. Vamos pedir para o irmão Gabriel ler para nós. Veja que a sua fé agiu junto com as suas obras e que a sua fé se tornou perfeita pelas suas obras. E cumpriu-se a passagem das Escrituras que diz: Abraão depositou fé em Jeová, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele veio ser chamado amigo de Jeová. Obrigado, Gabriel, pela leitura. Por que
é importante estudar o exemplo de Abraão? Irmã Júlia? Porque as obras e a forte fé que Abraão demonstrou ao se dispor a oferecer em sacrifício seu filho, fez com que ele tivesse o privilégio de ser aprovado como amigo de Jeová. E hoje Jeová quer que todos sejam amigos dele e que tenhamos uma fé como a de Abraão. Por isso é importante estudarmos o seu exemplo. Isso mesmo. Obrigado, irmã Júlia. Ainda, irmã Jane? Sem dúvida alguma, nós queremos ter uma forte fé, assim como de Abraão. Então, por isso que nós precisamos estudar o exemplo dele, que ele nos deixou. Abraão, ele foi um grande exemplo em obedecer a Jeová, né? Quando ele, assim, mudou para um lugar distante, ficou morando em tendas, e até mesmo chegou ao ponto de estar disposto a sacrificar o seu filho. Então, tudo isso mostrou, assim, que Abraão, ele tinha uma forte fé. E, então, sem dúvida, nós também queremos ser obedientes e seguir o exemplo de Abraão para ser aprovado por Jeová. Obrigado, irmã Jane. Obrigado também pelo seu comentário. Então, a partir de agora, nós vamos considerar esses dois relatos. Capítulo 4 de Romanos e Tiago, capítulo 2. E vamos entender a importância de fé e de obras, de acordo com Paulo e Tiago, nessas palavras inspiradas. Vamos ao parágrafo 3. Tanto Paulo quanto Tiago citaram as palavras que estão em Gênesis 15:6. Abrão depositou fé em Jeová, e ele lhe creditou isso como justiça. Para Jeová, uma pessoa justa é aquela que faz a vontade dele e o agrada. É muito bom saber que humanos imperfeitos como nós podem ser considerados por Deus como pessoas justas ou sem defeito. Você não gostaria que Jeová pensasse isso sobre você? Para que isso aconteça, vamos ver por que Jeová chamou Abraão de justo e o que precisamos fazer para ser considerados assim. Que versículo da Bíblia tanto Paulo quanto Tiago citaram? Irmã Selma? Tanto Paulo como Tiago citaram a palavra que estão em Gênesis 15:6. Isso mesmo. Obrigado, irmã Selma. Irmão Siqueira? Para Jeová, uma pessoa justa é aquela que faz a vontade dele, aquilo que agrada a Jeová. O exemplo de Abraão é prova fantástica disso. Sair de um lugar, sair de uma casa onde tinha até sistema provavelmente de água para ir para um lugar que não sabia onde era e morar em tendas, é uma grande demonstração de fé e de obediência à ordem de Jeová. Chegar ao ponto quase de sacrificar seu filho foi outro ato de prova para Abraão. Tanto é que ele diz, agora eu sei que tens fé. Então a melhor maneira hoje de nós mostrarmos também a nossa grande fé em Jeová é fazendo a obra, fazendo aquilo que ele pediu que fosse feito. Obrigado, irmão Siqueira. Ainda irmão Lopes? Eu achei interessante que, logicamente, Abraão ele foi, né, um grande exemplo para nós. Mas a fé dele, juntamente com as obras, né, foi acreditada à justiça. Não que ele era uma pessoa imperfeita dos tempos dele, né? Ele era imperfeito igual a todos. Mas essa fé que ele exerceu em Deus, né, colocou ali como classificado uma pessoa justa, né? No caso, uma pessoa justa perante a reputação que o mundo tinha naquele tempo, né? Então esse é um grande exemplo para nós hoje, né? Exato, muito bom. Obrigado também, irmão Lopes, pelo seu comentário. Então queremos assim aprender com o exemplo de Abraão para que também possamos ser justos aos olhos de Jeová, né? Vamos ao parágrafo 4. Para sermos justos, precisamos de fé. Em sua carta aos Romanos, Paulo explicou que todos os humanos são pecadores. Então, como é possível que Deus considere alguns humanos como justos e sem defeito? Para ajudar os cristãos a entender esse ponto, Paulo usou o exemplo de Abraão.
O que impede os humanos de serem justos? Irmã Rose? O pecado, conforme diz Romanos 3:23, todos os humanos são pecadores. Isso mesmo, então. Não podemos ser justos porque somos pecadores, né? Mas Paulo nos ajudou a entender esse ponto, né? Usando o exemplo de Abraão, que nós vamos considerar então agora na carta aos Romanos. Vamos ao parágrafo 5. Foi quando Abraão estava morando na terra de Canaã que Jeová disse que ele era justo. Mas por que Jeová disse isso? Será que era porque Abraão seguia a lei mosaica de maneira perfeita? Claro que não. A lei mosaica nem existia naquela época. Ela só foi dada para a nação de Israel mais de 400 anos depois. Então, por que Jeová disse que Abraão era um homem justo? Jeová mostrou imensa bondade para Abraão e o chamou de justo por causa da fé que ele tinha. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 4, versículos 2 a 4. Romanos 4, 2 ao 4. Vamos pedir para a irmã Michele ler para nós. Por exemplo, se Abraão tivesse sido declarado justo em resultado de obras, ele teria razão para se orgulhar, mas não diante de Deus. Pois o que diz certa passagem das Escrituras, Abraão depositou fé em Jeová e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o pagamento do homem que trabalha não é considerado como bondade merecida, mas como algo que se deve a ele. Obrigado, irmã Michele. A pergunta do parágrafo 5, por que Jeová podia chamar Abraão de justo? Irmã Kaline? Porque ele depositou fé em Jeová, e por isso a bondade merecida de Jeová o atingiu. Então, com a bondade merecida, como se fosse um presente, né? É por isso que ele foi considerado como creditado. Então, ele foi levado em conta com a justiça. Então, isso não quer dizer que Abraão ele não tinha nenhum pecado, mas Jeová sim levou em conta a fé que ele tinha depositado nas suas promessas e pelo esforço também que ele fez em seguir as leis de Jeová. Isso, muito bem. Isso mesmo, dessa forma, nós conseguimos entender então o que é justiça para Jeová, né? Vamos ao parágrafo 6. Paulo explicou que quando uma pessoa tem fé em Deus, sua fé é acreditada como justiça. Paulo também disse: da mesma forma, Davi também fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independentemente de obras. Felizes aqueles cujos atos contra a lei foram perdoados e cujos pecados foram cobertos. Feliz o homem cujo pecado Jeová de modo algum levará em conta. Deus perdoa os pecados daqueles que têm fé nele e não fica mais lembrando dos erros deles. Para Jeová, pessoas assim são justas e sem defeito por causa da fé que têm. Por que Jeová pode chamar humanos imperfeitos de justos? O irmão Otávio? Paulo disse que a fé é acreditada como justiça, ou seja, Deus perdoa os pecados dos que têm fé, e assim como é Abraão, eles podem ser considerados justos aos olhos de Jeová. Muito bem. Isso mesmo, obrigado. Ainda Laurinha? Nós só vamos ser felizes se nós confiar em Jeová. Isso, assim como Abraão, né, confiava plenamente em Jeová. Muito bem, Laurinha, isso mesmo. Irmão Oscar?
É interessante que Jeová, ele perdoa os pecados daquele que tem fé e os esquece. Por isso que aquela pessoa, embora imperfeita, aos olhos de Jeová, ele considera justa. Isso mesmo. Obrigado também, irmão Oscar, pelo seu comentário. Irmã Amanda? E é interessante, né, que Jeová estava sempre levando em conta a fé e o esforço desses servos fiéis, né? Aqui também citou Davi, que também pecou, né, contra Jeová, mas se arrependeu. Mas Jeová também levava em conta a questão que outras pessoas na humanidade em geral não estavam fazendo a vontade dele. Então, aquelas pessoas, aqueles servos, sim, eram justos para Jeová, né? E aqui fala também na nota de pesquisa que, por causa da fé que esses servos imperfeitos tinham, Jeová já podia ter um relacionamento com eles e abençoá-los sem abrir mão de seus padrões perfeitos de justiça, mesmo antes desse tempo chegar, que seria no caso de Jesus, né, por causa do resgate. Mas a gente vê que Jeová, ele considerava esses servos fiéis, mesmo imperfeitos e justos, por conta disso, né, que as pessoas em si, em geral, não estavam servindo a ele, mas esses servos, sim, estavam se esforçando. Isso, amavam de coração, né, tinham fé. Obrigado, irmã Amanda. Vamos ao parágrafo 7. É verdade que Abraão, Davi e outros servos fiéis de Jeová foram chamados de justos. Mesmo assim, eles ainda eram imperfeitos e pecadores. Mas por causa da fé que tinham, Jeová os considerou como sem defeito, principalmente em comparação com as pessoas que não o adoravam. Em sua carta aos Romanos, Paulo deixou claro que precisamos ter fé se quisermos ser amigos de Deus. Então, assim como Abraão e Davi, se tivermos fé em Jeová, também poderemos ser amigos dele. Por que podemos dizer que os servos de Deus do passado eram justos? Irmã Linda Laure? Aqui fala que tem exemplos, né, de Abraão, Davi e outros servos fiéis de Jeová, que foram chamados justos. Porém, muitos deles eram imperfeitos e pecadores, mas por causa da fé que tinham, Jeová os considerou como sem defeito, principalmente em comparação com as pessoas que não o adoravam. Muito bem, obrigado. Isso mesmo. Irmão Siqueira? O parágrafo anterior mencionou que a pessoa que está em fé, Jeová perdoa os pecados, Jeová esquece os pecados. Quando Jeová perdoa os pecados, ele perdoa mesmo, não se lembra mais disso. Então ele pode considerar uma pessoa justa. Então, da mesma maneira, o que é que nós temos que fazer? A nossa fé vai ajudar, perante Jeová, que ele considere nós como pessoas justas. Isso mesmo. Obrigado. Irmão Benfica? Jeová, eles já enxergavam esses servos à frente, ou seja, estavam numa questão de imperfeição, de pecadores, mas Jeová já enxergava eles lá na frente, lá no reino de Deus, dominando a terra, porque em breve esses servos de Deus vão levantar, e eles vão levantar, vão ser perfeitos e justos, como Jeová já enxergava eles, por causa da fé, e que é uma fé que nós temos que imitar. Obrigado, irmão Benfica. Então nós entendemos, né, que para nós ser amigos de Jeová, precisamos ser justos. Se formos justos, Jeová considera-nos como seus amigos. E é isso que nós queremos, né? Que relação existe entre fé e obras? Vamos ver? Parágrafos 8 e 9. Já por muitos anos, as religiões discutem o que é mais importante, a fé ou as obras. Alguns ensinam que para ser salvo você só precisa acreditar no Senhor Jesus Cristo. Você já deve ter ouvido: aceite Jesus e você será salvo. Muitos religiosos até repetem as palavras de Paulo: Deus acredita a justiça independentemente de obras. Por outro lado, outros defendem que você pode ser salvo se fizer peregrinações para visitar lugares considerados sagrados ou se fizer boas ações. Talvez eles citem as palavras de Tiago 2:24. O homem será declarado justo por obras, e não apenas pela fé.
Por causa dessas opiniões diferentes, alguns estudiosos da Bíblia chegaram à conclusão de que Paulo e Tiago se contradizem quando falam sobre fé e obras. De acordo com alguns religiosos, Paulo acreditava que uma pessoa precisa ter fé se quiser agradar a Deus, e Tiago acreditava que a pessoa precisa de obras. Certo estudioso disse que Tiago não entendia porque Paulo falou que uma pessoa precisa ter fé se quiser ser justa, e que, na verdade, Tiago não concordava com a explicação de Paulo. Mas tanto Paulo como Tiago foram inspirados por Jeová ao escreverem suas cartas. Então deve existir uma explicação para essa aparente diferença entre o que Paulo e Tiago disseram. O contexto é o que vai nos ajudar a entender melhor este ponto. Que opiniões erradas existem em relação às cartas de Paulo e Tiago e por quê? Irmã Suzana? Por exemplo, o fato de Abraão oferecer o seu filho Isaque em sacrifício foi uma obra que demonstrou a sua fé em Jeová. Raabe também provou sua fé em obras, como veremos mais adiante. Então, esses dois exemplos, eles nos mostram que nossas obras são movidas pela fé que temos. E o inverso também é verdadeiro. As nossas obras são realizadas por termos fé em Jeová. Obrigado, irmã Suzana. Irmão Elton? Infelizmente, algumas pessoas falam que a Bíblia se contradiz, né? Que tanto Paulo como Tiago se contradizeram, né? Porque Paulo, por exemplo, disse em Romanos 4:6 que Deus acredita justiça independente de obras, né? E já Tiago escreveu em Tiago 2:24 que o homem será declarado justo por obras, não apenas pela fé. Então, existe uma divisão, né? Algumas religiões seguem o que Paulo disse e outras o que Tiago disse, né? Então, algumas pessoas falam que os dois se contradizem. Obrigado. Obrigado também, Elton. Irmão Israel? Isso é bem evidente, né? A gente percebe nas religiões, às vezes algumas religiões citam que somente de você aceitar Jesus, você já será salvo, ou ter fé em Jesus, né? Será salvo. Outras religiões já pensam que talvez se eles fizerem peregrinações, ou visitar templos, ou fazer algumas boas obras, né? Isso é o que vai fazer eles ter a salvação, por assim dizer. Mas o fato é que as religiões se contradizem, na verdade, né? Não a Bíblia. Porque tanto um quanto o outro foi inspirado por Jeová a escrever as suas cartas, né? Então nós vamos ter, existe essa explicação e aí no contexto vai ser explicado, nós vamos entender mais claramente essa contradição que na verdade eles entendem que, como sendo uma contradição. Isso, é uma aparente contradição, né? Do ponto de vista de estudiosos, né? Mas nós vamos entender conforme o irmão Israel bem comentou. Vamos então ao parágrafo 10. Sobre que obras Paulo estava falando em Romanos 3 e 4? Ele estava se referindo principalmente às obras exigidas por lei, a lei de Moisés, que foi dada no Monte Sinai. Parece que, na época de Paulo, alguns cristãos judeus estavam tendo dificuldade em aceitar que a lei mosaica e as obras que ela exigia já não eram necessárias. Foi por isso que Paulo se referiu ao exemplo de Abraão, para provar que ser considerado justo por Jeová não depende das obras exigidas por lei, mas sim da fé. Isso é muito animador, porque nos ensina que, se tivermos fé em Deus e em Jesus, podemos ter a aprovação de Deus e ser considerados justos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Romanos 3, 21 e 28. Romanos 3, versículos 21 e 28. Vamos pedir para o Danilo ler para nós.
Mas agora, sem depender de lei, foi revelada a justiça de Deus, da qual a lei e os profetas dão testemunha. Pois nós concluímos que o homem é declarado justo pela fé, sem depender de obras exigidas por lei. Isso, então aqui nós vemos essa aparente contradição, né? Sobre que obras Paulo estava falando? Irmã Mara? Em Romanos 3 e 4, Paulo estava se falando sobre as obras exigidas por lei. A lei dada a Moisés há muito tempo depois de Abraão. Então, na época de Paulo, alguns cristãos judeus eles estavam tendo dificuldades em aceitar que com a vinda de Jesus e o sacrifício de Jesus, a lei mosaica e as obras que eram exigidas nela já estavam não sendo mais necessárias. Por isso que Paulo se referiu a Abraão. Abraão foi declarado justo perante Jeová muito tempo antes dessas leis existirem. E era isso que Paulo estava tentando mostrar. Muito bem. Obrigado, irmã. Obrigado, irmã Mara. Irmã Giovana? Durante séculos, a lei mosaica exigia dos adoradores judeus sacrifícios, ofertas específicas que eles realizassem. Eles precisavam também realizar festividades e até cumprir algumas coisas com respeito à alimentação, coisas que eles podiam ou não comer. Então, para os judeus entenderem que isso não era mais necessário, estava sendo difícil. Essas obras da lei já não eram mais necessárias depois do sacrifício de Jesus. Então, Paulo precisou explicar que essas atitudes específicas não eram mais tão importantes quanto eles demonstrarem fé. Isso mesmo. Bom, obrigado, irmã. Irmã Simone? Então, tudo isso que nós vimos é muito animador e nos ensina que se tivermos fé em Jeová e em Jesus Cristo, nós podemos sim ter a aprovação de Jeová e sermos considerados justos assim como Abraão foi. Isso, muito bem. Obrigado também, irmã Simone. Vamos ao próximo parágrafo, parágrafo 11. Por outro lado, as obras que Tiago falou no capítulo 2 não são as obras exigidas por lei que Paulo mencionou. Tiago estava falando das obras ou atividades que os cristãos precisam fazer no dia a dia. São essas obras que mostram se o cristão tem fé de verdade em Deus ou não. Veja 2 exemplos que Tiago usou. De que tipo de obras Tiago estava falando? Irmã Delmira? Tiago estava falando da obra de atividades, né, que os cristãos precisam fazer no dia a dia. São essas obras que mostram que os cristãos têm fé de verdade em Deus ou não. Depois vamos ver 2 exemplos que Tiago usou também. Isso mesmo. Obrigado, irmã Delmira. Vamos ver aqui a imagem que nós temos aqui para nós comentarmos. Quem gostaria de comentar essa imagem para nós? Como que Tiago, então, explicou a importância das obras? A irmã que nos visita? Então, nessa imagem nós vemos Tiago, né? E depois na outra foto nós vemos irmãos ali ajudando, né? Uma pessoa em necessidade. Então, mostrando ali a fé por meio de boas ações. É interessante notar na vestimenta, né? A vestimenta ali das pessoas atrás que estão conversando é bem melhor do que a pessoa que está na frente ali recebendo, né? Então, por isso que Tiago falou que nós devíamos mostrar da nossa fé por meio das obras, fazendo bem e tratando a todos da mesma forma. Isso mesmo. Agora, se nós voltarmos um pouquinho lá no parágrafo 10, nós pulamos a imagem, né? Vamos voltar à imagem, então, de Paulo. Paulo falou sobre as obras da lei.
Quem gostaria de comentar para nós esse ponto e explicar para nós a importância da fé? Irmã Joelma? É importante lembrarmos que Paulo ele estava num outro momento da congregação cristã. Nesse momento que Paulo estava falando sobre essas obras, ainda estava difícil para os convertidos, para os cristãos judeus, entenderem que eles precisavam deixar essas coisas para trás. Então ele usou a ilustração de Abraão ao mostrar para eles que aquela forma antiga de servir, né, quando eles ainda eram destacados pelo cordão azul ou por uma limpeza cerimonial, até mesmo pela forma anterior de se comemorar a Páscoa, né, com ervas amargas, pão e cordeiro, não era mais necessário. E ele fez as pessoas entenderem isso para mostrar que Abraão foi declarado justo, mas ele não precisou fazer nada disso, bastou-lhe ter fé. Então, que agora a regra era a fé. Isso mesmo. Obrigado, irmã Joelma. Vamos passar ao parágrafo 12? No primeiro exemplo, Tiago falou que os cristãos precisam tratar todos da mesma maneira. Imagine uma pessoa que trata bem alguém rico, mas que despreza alguém pobre. Tiago destacou que uma pessoa assim pode até dizer que tem fé, mas o que ela faz não mostra isso. No segundo exemplo, Tiago falou sobre uma pessoa que não faz nada para ajudar um irmão ou uma irmã que não tem o que vestir nem alimento suficiente para o dia. Mesmo que essa pessoa dissesse ter fé, suas ações mostram que ela não tem fé. É como Tiago escreveu: a fé por si só, sem obras, está morta. Como Tiago explicou a relação que existe entre fé e obras? E aí nós podemos usar novamente essa imagem. Qual a relação que existe entre fé e obras? Irmã Natália? Tiago disse que os cristãos precisavam tratar todos da mesma maneira. Alguém rico ou alguém pobre não deviam fazer distinção. Por isso ele disse que a fé por si só, sem obras, está morta. Porque o cristão que não demonstrasse essa fé, não tratasse os outros como igual, não tentasse ajudar um irmão ou irmã que precisasse, se o cristão não demonstrasse essa fé, era como se ela não existisse. Muito bem, obrigado, irmã Natália. No Adriano? No Adriano lá atrás. Na carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 1, ele fala sobre evitar o favoritismo. Então, aquele que dizia que tinha fé, ele não fazia divisão na congregação. E é interessante observar na gravura que nessa congregação não há favoritismo, muito pelo contrário. Ao fundo, nós vemos um casal de irmãos conversando com uma senhora que aparentemente parece que é bem de vida, tem mais dinheiro. E ela recebe a devida atenção. A gente observa o semblante dela que ela se sente bem acolhida. É uma irmã ali que se sente bem acolhida. Mas aqui no primeiro plano nós vemos um outro casal também tratando alegremente uma outra irmã mais necessitada. Então não há diferença aqui. As obras que estão sendo manifestas reforçam a fé pura. E também pensando no caso dessa irmã em necessidade, a fé vem acompanhada de obras práticas. Eles não estão falando, irmã, a irmã precisa comer mais, a irmã precisa se vestir, se cobrir bem por causa do frio. Não, eles estão oferecendo algo prático. Então, a fé não é da boca para fora, mas através de ações práticas. Isso, muito bem. Obrigado, irmão Adriano, também pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 13. Tiago citou Raabe como um bom exemplo de alguém que tinha fé e mostrava isso por ações. Raabe tinha ouvido falar sobre Jeová e sabia que ele estava apoiando os israelitas. Daí,
ela mostrou sua fé por ações, protegendo 2 espiões israelitas que estavam correndo risco de vida. Por isso, essa mulher foi declarada justa, assim como Abraão, embora fosse imperfeita e não seguisse a lei mosaica. O exemplo de Raabe nos ensina que a nossa fé precisa ser apoiada por obras. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 2, versículos 25 e 26. Tiago 2, 25 e 26. Vamos pedir para a irmã Valesca ler para nós. Da mesma maneira, não foi também Raabe, a prostituta, declarada justa por obras depois de receber os mensageiros hospitaleiramente e de mandá-los embora por outro caminho? Realmente, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Obrigado, irmã Valesca. Que exemplo Tiago usou para mostrar que precisamos ter tanto fé como boas ações? Irmã Thaís? Aqui mostra o exemplo de Raabe, que ela era uma não israelita, mas ela já tinha ouvido falar sobre Jeová e o apoio que ele dava aos israelitas. Aí ela mostrou a fé que ela tinha em Jeová por agir protegendo 2 espiões israelitas que estavam correndo risco de vida. Essa mulher, ela foi declarada justa, assim como Abraão, embora ela fosse imperfeita e não seguisse a lei mosaica. Muito bem. Obrigado, irmã Thaís. Então aí nós entendemos esse ponto, né? Nos ensina que a nossa fé precisa ser apoiada por obras. Então quando nós vemos aquela descrição em carros, aceite Jesus e será salvo, será que é simples assim? Conforme nós aprendemos, o que nós precisamos fazer, o que está relacionado. Irmão Siqueira? Eu vi um que estava até escrito assim: crê no Senhor Jesus, será salvo você e os da sua casa. Brincadeira, né? Os da casa também. Então, é um pensamento totalmente sem lógica. Esse pensamento tem que ser, a fé tem que estar junto, tem que andar juntos, fé e obras. Elas têm que ser tem que ter essa demonstração. Porque se só fosse crer, os demônios também teriam salvação. Eles também creem que Jesus, sabe quem ele, Jesus é. Só que eles não têm fé, não demonstram fé. Então, para nós é totalmente diferente a maneira como as pessoas religiosas pensam. A fé tem que estar acompanhada de obras. Isso mesmo. Obrigado, irmão Siqueira. Vamos ao parágrafo 14. Paulo e Tiago estavam simplesmente explicando a relação entre fé e obras de ângulos diferentes. Paulo estava dizendo aos cristãos judeus que eles nunca conseguiriam ter a aprovação de Jeová se só fizessem as obras exigidas pela lei mosaica. Já Tiago estava destacando que todos os cristãos precisam mostrar sua fé por fazer o bem a outras pessoas. Por que podemos dizer que Paulo e Tiago não se contradizem? Irmã Célia? Paulo e Tiago, ele estava simplesmente explicando a relação entre fé e obra de ângulos diferentes. Então, Paulo estava dizendo aos cristãos judeus que eles nunca conseguiriam ter a aprovação de Jeová se fizesse só as obras exigidas na lei de Moisés, né? E já Tiago, ele destacava que todos os cristãos precisavam mostrar sua fé através de obras, ajudando outras pessoas. Isso mesmo. Obrigado. Irmão Adriano? É interessante pensar que o apóstolo Paulo aqui estava apontando que não deveriam apenas fazer algo mecânico, porque aquelas obras da lei eram coisa que meio que automática que eles faziam, sem o seu coração, sem estar plenamente envolvido com aquilo. Então ele falou, esse tipo de obra já não vale mais. É importante que tenha uma fé firme, forte e um apego aos ensinos de Cristo.
que estes sim estavam valendo. Já Tiago, ele fala que alguns também diziam que tinham fé. Era apenas algo da boca para fora, não é só falando, mas a prática mostrava o contrário. Então, na verdade, os dois estavam se complementando, não é? A descrição era da mesma coisa, só que focalizando ângulos um pouquinho diferentes cada um. Isso, exatamente. Ainda mais Joelma? Também é importante lembrar que Tiago já estava falando a irmãos já maduros. Eles já entendiam a questão da lei mosaica, eles já haviam abandonado isso, então não faria sentido ele falar de obras da lei mosaica para eles. Então ele só estava dizendo que a fé deles agora em Cristo seria provada pelas ações. Ela era algo mais profundo, algo mais completo. Não apenas dizer, mas envolve ação. Isso mesmo. Então entendemos que eram dois grupos que tinham necessidades diferentes, né? Cada grupo tinha a sua necessidade e cada um estava explicando a necessidade do outro. Não que um estava falando que não era necessário mais ter obras, nem o outro estava falando que não era necessário mais ter fé. Mas eles estavam apenas explicando a necessidade que eles precisavam ter, né? Muito bem. Vamos agora ao parágrafo 15. Jeová não diz que, para sermos declarados justos, precisamos fazer exatamente o que Abraão fez. Na verdade, existem muitas maneiras de mostrarmos nossa fé por meio de obras. Nós podemos receber com carinho os novos na congregação, ajudar os irmãos que estão passando por dificuldades e fazer o bem para as pessoas da nossa família. Tudo isso são coisas que Jeová aprova e abençoa. Uma das maneiras mais importantes de mostrarmos nossa fé é pregando com zelo as boas novas. Todos nós podemos mostrar por meio de ações que temos fé nas promessas de Jeová e que tudo o que Ele faz é o melhor para nós. Se fizermos isso, podemos ter certeza que Jeová vai nos considerar justos e seremos seus amigos. De que maneiras podemos mostrar nossa fé por meio de obras? Júlia? Uma das maneiras mais importantes de mostrarmos nossa fé é pregando com zelo as boas novas. Muito bem, obrigado. Agora nós temos uma imagem aqui. Quem gostaria de comentar para nós essa imagem? Que os irmãos observaram nessa imagem que nos ajuda a entender a importância da fé e das obras. Mas Giovana? A imagem mostra que quando a nossa fé está bem forte, ela transborda a ponto de nos motivar a realizar boas obras. Por exemplo, na primeira imagem, nós vemos o irmão mostrando a fé dele por cuidar daqueles que precisam, dar atenção àqueles que precisam, como os idosos, as crianças, as viúvas. Na segunda imagem, nós vemos a irmã escrevendo uma carta no envelope, colocando dinheiro, provavelmente para ajudar algum irmão que está passando por necessidade. Dessa forma, ela está mostrando a fé dela pelas obras. E na outra imagem, o trabalho mais importante que nós realizamos, que é o trabalho de pregação, que pode ser feito de várias formas diferentes, mas nele nós mostramos muito a nossa fé. E ao mesmo tempo que nós realizamos todas essas obras, quando fazemos elas, nós também aumentamos a nossa fé. Então a fé nos motiva a realizar as obras, mas quando nós fazemos elas, também aumentamos a nossa fé. Muito bem, obrigado. Obrigado, Giovana. Irmão Israel? É interessante pensarmos um pouquinho na pergunta da legenda, né? Será que a sua fé está motivando você a fazer obras que agradam a Jeová? Talvez pensarmos no exemplo de Raabe. A fé que ela teve ali induziu ou a motivou a salvar a vida, ao agir, né? Salvou a vida daqueles israelitas, que ela viu que se ele não fizesse nada, ela acreditava em Jeová, tinha fé, mas se ela não agisse, se ela não fizesse algo, talvez aqueles israelitas fossem mortos.
Então, quando nós pensamos nisso, né, se a nossa fé nos motiva a fazer algo, nós podemos também estar salvando a vida das pessoas, né? Se nós colocarmos aí talvez os israelitas ou as pessoas no mundo em que nós vivemos, como esses israelitas, se nós não agirmos e não nos estivermos motivados a salvar eles, né, a nossa fé também vai estar morta. Então é muito importante pensarmos nisso e fazer com que a nossa fé realmente nos motive a ajudar as pessoas. Obrigado, irmão Israel. Irmão Caio? Ainda sobre pregar com zelo, certa sentinela diz que quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, ele o alertou, dizendo que ele não poderia ficar acomodado, achando que o mesmo método funcionaria com todo mundo. Para continuar a tocar o coração das pessoas, ele precisaria se adaptar às necessidades delas. Ou seja, se também aplicarmos esses conselhos, podemos ter certeza que Jeová vai nos considerar justos e seremos seus amigos. Muito bem, obrigado pelo seu comentário também. Irmão Alexandre? Os apóstolos de Jesus, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele falou sobre acolher uns aos outros, né? Ou seja, acolher aqueles novos que chegam na congregação, devemos acolher assim com carinho ele, né? Já o apóstolo João, ele falou algo interessante lá na sua primeira carta 3,18, ele falou que devemos amar não com palavra nem com a língua, mas com ação. Já lá em Timóteo, falou sobre prover o necessário da nossa família. Então, mas sendo assim, se a gente pensar nossa família é a congregação. Então, além dos de casa, nós devemos, aqueles irmãos que passam por necessidade, devemos acolher e dar o necessário que eles estão precisando também. Isso, muito bem. Obrigado também, irmão Alexandre. Aqui nós temos também o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Voltando lá na imagem, como que nós podemos aplicar essas palavras, observando a imagem? Quem gostaria de comentar para nós esse texto, pensando nessa imagem? 1 Timóteo 4, 16. Irmão Rafael? De fato, prestar constante atenção em si e sobre o ensino, como já foi comentado, essa obra de pregação, ensino, divulgar a palavra de Jeová, é o mais importante que a gente pode estar fazendo em nossas vidas, né? É uma demonstração real da fé que nós temos, e isso certamente é aquilo que vai agradar a Jeová, né? E sempre com ciência de que vai salvar a nós vamos ser bem-quistos por Jeová, vistos como pessoas que se esforçam em ser justos, né? E salvará aqueles que vão nos escutar também. Isso mesmo. Obrigado. Irmão Adriano? E talvez a gente possa pensar no sentido de, quando Paulo fala aqui prestar atenção a si mesmo ao ensino, é como é que está a minha arte de ensino hoje? Será que eu ainda estou preso a um padrão anterior? Porque o carro de Jeová, a organização de Jeová, tem se adaptado velozmente. E agora mesmo nós recebemos a brochura, ame as pessoas, faça discípulos, mostrando que tipo de abordagem nós queremos fazer. Temos apresentações práticas em vídeo ou na reunião Vida e Ministério. Então, será que eu posso pensar que a minha fé pode ser mostrada também quando eu aplico rapidamente essas boas sugestões? Porque Jeová sabe o que é melhor para atingir o coração dos sinceros. E nós queremos então fazer a nossa parte. Quando aderimos assim e aplicamos as orientações rapidamente, temos boas obras de fé. Isso mesmo. Obrigado, irmão Siqueira. Uma coisa interessante que eu achei nessa imagem, que eu gostei, né? Pensando nesse texto aí de Timóteo 4,16, prestar atenção no ensino. Às vezes as pessoas têm um conceito de dizer que
nós ensinamos pelas nossas revistas, né? Só que ali no carrinho, tanto o irmão quanto a irmã estavam com a Bíblia na mão. Então isso faz a grande diferença. Isso mesmo. Muito bom. E aprofundando um pouquinho ainda mais esse texto, fala para prestarmos constante atenção a nós mesmos. E aí ali embaixo fala perseverar nessas coisas. Se nós pegarmos a primeira imagem lá, nós vemos uma pessoa chegando com cadeira de roda no salão, né? Talvez seja, imaginamos que seja um irmão. Como que essas palavras também nos ensinam sobre isso? O que nós aprendemos? Que muitas vezes a nossa perseverança está em quê? Irmã Natália? Esse irmão está dando um grande exemplo de perseverança e de fé, porque com certeza não é fácil para ele estar presente nas reuniões. Ele está precisando de ajuda com a cadeira de rodas e provavelmente ele deve ter momentos que ele se sente mal, né, por não poder fazer mais tanto para Jeová. Mas mesmo assim ele está dando um grande exemplo, porque todas as pessoas que estão vendo ele estar ali presente também estão sendo fortalecidas pelo exemplo dele. Isso mesmo. Irmão Adriano? E eu fiquei pensando um pouco na reação dessa pessoa, então, que está na cadeira de rodas, que pode ser um irmão, pode ser outro visitante, mas como ele se sente bem acolhido pelo caloroso cumprimento que esse irmão está dando a ele. Isso incentiva a pessoa a continuar vindo às reuniões, estando presente aqui junto conosco. Então, às vezes a gente imagina que uma obra de fé pode ser algo tão grande, mas cumprimentar cada visitante, dando-lhe atenção, uma boa acolhida, é uma clara demonstração de fé por obras. Isso mesmo. É isso que nós queremos fazer, né? Incentivar e encorajar os nossos irmãos por meio de fé e por meio de obras. A esperança é essencial para a nossa fé. Parágrafo 16. O capítulo 4 de Romanos fala de outra lição que podemos aprender com Abraão: a importância da esperança. Jeová prometeu que por meio de Abraão muitas nações seriam abençoadas. Imagine a alegria de Abraão ao ouvir isso. Mas o tempo foi passando, Abraão já tinha 100 anos e Sara 90, e eles ainda não tinham um filho. Do ponto de vista de Abraão e Sara, isso parecia impossível. E esse foi um teste e tanto para Abraão. Mas, baseando-se na esperança, ele teve fé em que se tornaria pai de muitas nações. Por fim, Abraão se tornou o pai de Isaque, seu filho tão esperado nasceu. Que esperança ajudou Abraão a ter fé? Irmã Iméria? Então foi a promessa que Jeová fez a ele, né? Jeová disse que ele seria pai de muitas nações e que muitas nações seriam abençoadas. E só que Abraão, o tempo foi passando e Abraão e Sara já estavam bem idosos, né? Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos e eles ainda não tinham filhos. Só que ele não perdeu a esperança. E por fim, né, aquele tão sonhado filho que eles queriam, a promessa de Jeová se cumpriu, porque Isaque nasceu mesmo com eles sendo idosos, né? Então imagine a alegria que eles tiveram sendo abençoados por Jeová dessa maneira. Então, nós aprendemos muito com a fé de Abraão, porque nós também, independente da idade, não podemos perder a nossa fé. Isso mesmo. Obrigado, irmã Mary. Ainda irmã Joelma? Abraão ouviu a primeira vez a promessa de Jeová quando ele tinha 75 anos e Sara tinha 65. Mas o tempo foi passando e a coisa só piorava. Então ele pensava, estou ficando mais velho. Mas o texto de Romanos 4, 18 e 19, no comecinho do 19, diz que, embora não enfraquecesse na fé. Então, mesmo ele vendo a situação difícil, ele não deixou de confiar nas palavras de Jeová.
E a aplicação é óbvia, né? Todos nós passamos por provas difíceis, vemos mas será que Jeová vai trazer o novo mundo, o mesmo mundo do jeito que está? Nós temos que ter a mesma perseverança que Abraão teve. Isso. Obrigado, irmã Joel. Vamos ao parágrafo 17. Como vimos, nós podemos ter a aprovação de Jeová e ser considerados justos por ele, assim como Abraão foi. Na verdade, Paulo falou mais sobre isso quando disse: as palavras, isso lhe foi creditado, não foram escritas somente por causa de Abraão, mas também por nossa causa, a quem isso será acreditado, porque cremos naquele que levantou Jesus. Assim como Abraão, precisamos ter fé em Jeová, por obras, boas obras e esperança que suas promessas vão se cumprir. Paulo continuou falando sobre nossa esperança em Romanos capítulo 5. É isso que vamos ver no próximo estudo. Obrigado, irmão Danilo, por nos ajudar aqui com sua leitura. Nos ajudou muito na boa compreensão dessa matéria. Como sabemos que podemos ser considerados justos por Deus e ser amigos dele? Irmão Takeshi? Nós temos a garantia no texto de Romanos capítulo 4, versículos 23 e 24, dizendo que não só para Abraão que isso foi lhe acreditado, mas para nós também. Portanto, assim como Abraão, ter fé, praticar as obras de bondade e continuar a ter esperança, podemos ser considerados por Jeová como pessoas justas e amigos dele. Muito bom. Obrigado, irmão Takeshi, também pelo seu comentário. Agora nós temos algumas perguntas de recapitulação. Qual é a sua resposta? O que Paulo quis dizer quando escreveu que o homem é declarado justo pela fé, sem depender de obras exigidas por lei? Irmã Elaine? O apóstolo Paulo estava se referindo às obras da lei mosaica, né, que não eram então mais exigidas para se ter a aprovação de Jeová. E ele se dirigia ali aos cristãos judeus, né, que estavam tendo dificuldade nisso. Então, se nós tivermos fé em Jeová e em Jesus, também poderemos ser considerados justos por ele. Isso mesmo. De acordo com o que Tiago escreveu, qual é a relação entre fé e obras? Ricardinho? Tiago falou sobre uma pessoa que não faz nada para ajudar um irmão ou uma irmã, que não tem nada para vestir ou alimento suficiente para um dia. Mesmo assim, ela diz ter fé, mas suas ações mostram que ela não tem fé. Muito bem, obrigado, Ricardinho. Isso mesmo. Ainda irmã Joelma? Então, de acordo com o que o Ricardo disse, a fé para os cristãos não existe sem obras. Uma depende da outra para poder existir. Isso mesmo. Muito bem. Como podemos mostrar que temos fé por meio de nossas obras? Irmã Keren? Então, podemos fazer isso, né, por mostrar interesse pessoal nos novos que têm se chegado à congregação, ajudar também os irmãos que têm passado por dificuldades e os membros da nossa família, né? E o mais importante é que falou é ter zelo, né, na pregação. Se nós fizermos, né, tudo isso, com certeza Jeová vai considerar nós como justos, como seus amigos. Isso mesmo. Muito bom. Ainda irmã Rose?
E o livro de Tiago 4,16 nos incentiva a nós perseverarmos. Então, nós já estamos mostrando essas qualidades. Então, nós não podemos desistir, tivemos que perseverar. Aí nós vamos salvar tanto nós como aquele que nos escuta. Isso mesmo. Obrigado, irmã Rose. E assim nós chegamos então ao final desse estudo de hoje, né? Um estudo que nos ajudou a entender a importância de termos fé, mas também termos obras. A nossa fé, como nós vimos nesse estudo, ela é baseada no conhecimento, né? Quanto mais nós conhecemos a Jeová, quanto mais nós conhecemos, nos tornamos íntimos dele, mais nós passamos a acreditar, né? Mais nós passamos a confiar em Jeová, né? Porque nós entendemos que tudo que ele faz é perfeito e tudo que ele promete ele cumpre. Então aí vem a fé. E as obras nós podemos fazer de acordo com aquilo que nós, dentro das nossas circunstâncias, para ajudar os nossos irmãos, né? As nossas obras devem ser baseadas não em, talvez como nós vimos aqui no estudo, para nos aparecer, ou dar privilégios aos mais abastados, ou privilegiar um ou outro irmão. Não, queremos ser imparciais, assim como o nosso Criador Jeová é. Então, mostrar amor por todos os nossos irmãos, ajudar a todos os nossos irmãos, independente das circunstâncias, né? Quando nós fazemos isso, nós mostramos para Jeová que nós somos justos. E quando nós somos justos, nos tornamos amigos de Jeová, assim como foi Abraão. E seremos amigos de Jeová por toda a eternidade. É isso que nós queremos, né? Muito obrigado, irmãos, pelos seus bons comentários, pela boa participação. E assim nós encerramos a nossa reunião de hoje. Para encerrar, nós vamos agradecer a Jeová por meio de um cântico de louvor. O cântico é o número 28. Quem pode ser amigo de Jeová? Baseado no Salmo 15. E após o cântico, nós convidamos nosso irmão Bruno para nos representar em oração.